Cada vez mais brasileiros conhecem as ensolaradas capitais do Nordeste, as charmosas capitais do Sul, conhecem até mesmo as capitais europeias, mas poucos brasileiros conhecem a capital do seu próprio país. E neste vídeo você finalmente vai conhecer Brasília. Brasília é a terceira capital do país. A primeira foi Salvador, na Bahia, depois foi Rio de Janeiro e em 1960 a capital federal se transfere para cá. A Catedral Metropolitana de Brasília é um dos pontos mais bonitos e mais interessantes de se conhecer aqui em Brasília. Ela foi projetada, claro, por ele, Oscar Niemeyer. A pedra fundamental foi lançada em 1958, 2 anos antes da fundação de Brasília, né? Só que ela só ficou pronta 12 anos depois, em 1970. Ela é um exemplar belíssimo da arquitetura modernista do Niemeyer. É conhecida em todo o mundo, né, pelo ineditismo, pela diferenciação das suas formas, e ela é um espetáculo de luz também por conta desses vitrais. Aliás, visitar essa igreja tem diferentes tonalidades de acordo com a hora do dia que você venha, justamente por conta da passagem da luz, né, em diferentes pontos do dia, conforme você visite ela de manhã ou de tarde. E aqui, logo na entrada da catedral, a gente encontra essas 4 estátuas de bronze que representam os evangelistas. A partir dela, você tem acesso a uma rampa, porque a catedral, o interior dela, fica no subsolo, né? Ele fica numa parte baixa, e a intenção do arquiteto, do Niemeyer, era criar um contraste. Como você entra nesse corredor, que é um bocado escuro, você tem um contraste muito maior com toda a luz que emana dos vitrais dessa catedral. Mais um traço da obra inusitada, moderna e genial do Niemeyer. E aqui você tem a figura desses anjos sobre a cabeça das pessoas, como se tivessem a abençoar os fiéis. E aquela ali atrás da multidão de crianças é uma escultura da Pietà, é uma réplica da Pietà que tem em Roma. Ela foi produzida pelo Museu do Vaticano, ela pesa 600 quilos e foi abençoada pelo Papa. É a única réplica em escala natural, né, dessa estátua do Michelangelo em exposição no mundo, está aqui nessa igreja. Pietà significa piedade em italiano e deve ser em alusão a esses pobres professores que têm que tomar conta de centenas de crianças eufóricas e armadas com seus telefones celulares para fazer coisinhas para o TikTok. Olha que bonitinho. E aqui são os confessionários. Confesso que eu estou sem tempo para ir, porque eu precisava de uma semana aqui no confessionário. Então vou só mostrar para vocês. Aqui uma escultura do padre italiano Dom Bosco. E Dom Bosco tem uma importância aqui, histórica aqui no caso de Brasília. Eu vou contar para vocês quando eu for lá na igreja de Dom Bosco. Vocês vão descobrir por quê. E aqui a gente tem a chamada cruz histórica, e ela leva esse nome porque foi a cruz, né, com a qual celebraram a primeira missa aqui em Brasília, antes mesmo da fundação oficial da cidade. O objetivo de transferir a capital federal para Brasília, em primeiro lugar, era interiorizar o desenvolvimento do país. O Brasil, se você observar, ele sempre se desenvolveu ao redor do mar, ao redor do litoral. Se a gente observar até hoje, a concentração da população brasileira, ela está quase toda em cidades próximas ao mar.
E o Brasil é um país enorme, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Existia o objetivo dos políticos de interiorizar, né? As cidades estavam ficando ultrapopulosas, enquanto a gente tinha uma imensidão de território ainda sem povoar, né? Então trazer Brasília, que é bem no centro aqui do Brasil, que é bem no centro do país, era um objetivo de dissipar esse núcleo do poder, né? Tinha também um outro objetivo, um objetivo militar, porque Brasília está a cerca de 1.000 quilômetros de qualquer fronteira. Então, na eventualidade de um embate militar ou do Brasil ser invadido, a capital, que sempre é o núcleo de poder de qualquer país, estaria preservada, porque ela teria muito mais tempo de interceptar, de verificar o que estava vendo, e demoraria muito para que ela fosse conquistada, já que a gente tem uma área enorme, né, entre as fronteiras e entre Brasília, que está bem aqui no meio do continente. Visitada a Catedral de Brasília, a gente vai visitar outro ponto turístico que está ali relativamente próximo, que é o Museu Nacional. E relativamente próximo, eu não falo por acaso, é que Brasília tem proporções monumentais. Foi deliberado, eles queriam criar uma cidade que fosse uma espécie de museu escultórico ao ar livre e uma cidade de proporções monumentais. Isso é muito legal, porque a gente fica impressionado, você se sente diminuído, como se fosse uma miniatura, e essa é talvez uma das críticas que o projeto do Lúcio Costa, né, o projeto urbanístico da cidade aqui, o traçado da cidade foi projetado pelo Lúcio Costa, e ao Niemeyer, que é o mais famoso, coube a construção e o projeto dos prédios, né? Dos prédios públicos. Agora, uma coisa que a gente vê desse traçado monumental é que a cidade é um pouco hostil para o pedestre, né? Porque as proporções são todas monumentais, gigantescas, então você precisa dar um rolê gigante, mesmo que ela pareça, aparentemente, nessa maquete imaginária, tudo aberto aqui, próximo. Eu não posso ir numa linha reta, porque tem um monte de carro, um monte de avenida, de viadutos ali. Então, toda visita que você faz, ela demanda um bocado de caminhadas. Daí dizer que é uma cidade que talvez fosse interessante você fazer como uma espécie de city tour, que vai te deixando em alguns locais. Ou então, você alugar um carro, né? Vem com o seu próprio carro, alugar o carro, então você consegue se locomover, vai num ponto, anda mais 500 metros, vai no outro e tal. Ou ficar indo de táxi ou de Uber entre um ponto e outro, ou se você gosta de caminhar e tem um tempo razoável para despender na cidade, você faz esses trajetos em caminhadas agradáveis ou não tão agradáveis assim, porque tem épocas que o calor aqui é bravo. E esse meio ovo atrás de mim aqui não é a careca do Alexandre de Moraes, também não é uma nave espacial, é o Museu Nacional de Brasília. Mais uma obra super modernista, super futurista, com a cara e o DNA do Niemeyer, né? Aqui é um museu aberto ao público, ele funciona a partir de 9 da manhã, mas é interessante você checar a agenda de horários, porque isso pode mudar de acordo com o dia do ano, não é? E uma coisa interessante disso daqui é que Brasília uma vez foi visitada por um cosmonauta russo, o Yuri Gagarin. E quando ele desceu aqui em Brasília, ele falou uma coisa interessante, e ele já foi para o espaço, né? Foi uma das primeiras pessoas a ir para o espaço. Ele falou: gente, quando eu cheguei em Brasília, parecia que eu tinha acabado de desembarcar num outro planeta, de tão diferente e futurista que é, e era ainda mais, a cidade de Brasília. E agora, finalmente, a gente vai descobrir o que tem dentro da cabeça do Alexandre de Moraes, quer dizer, o que tem dentro dessa nave espacial. Alexandre de Moraes, xará, foi tudo brincadeirinha, viu? Por favor, não me processe, não me prenda, por favor. E o Museu Nacional de Brasília, na realidade, tem um nome, se chama Onestino Guimarães, em homenagem a um líder estudantil que fazia protestos aqui em Brasília na época do regime militar. E sumiram com esse estudante ficou desaparecido, e em homenagem a ele, deram o nome desse museu de Onestino Guimarães. Brasília é assim, apareceu um Onestino, o pessoal some com ele. Eu sou sincero. E aqui você tem 3 patamares de visitação. Esse piso principal, assim que você sobe a rampa, e não é a rampa do Congresso,
Você tem o andar de cima superior e você tem aqui o subsolo, sempre com exposições itinerantes, ou seja, não é eles não têm um acervo fixo, vai mudando conforme as semanas e meses do ano. Um corredor de bolinhas coloridas, arte moderna sendo moderna. Essa arte me lembra muito um brinquedo que eu tinha quando criança, que era o pega-varetas. Se você é um dinossauro como eu, você há de se lembrar. Para quem tem autoestima baixa e não gosta do próprio rosto, tá aí a solução. Só se pintar de costas, olha que legal. Sua cabeça, depois de 3 caipirinhas. O Museu Nacional da República teve esse conjunto aqui inaugurado em 15 de dezembro de 2006, ou seja, no final de 2006, e desde 2007 que a população aqui de Brasília e todos os seus visitantes têm acesso gratuito às obras e exposições itinerantes desse museu futurista. E eu prometo que se você assinar o nosso canal, no nosso mandato, você não irá se arrepender. Então assine já, curta esse vídeo e deixe o seu comentário. Brasília é possivelmente a primeira cidade do mundo a ser considerada patrimônio mundial da Unesco, sendo uma cidade moderna. Sim, porque até então todas as cidades que ganhavam esse título de patrimônio cultural, de patrimônio da humanidade, eram cidades históricas, cidades centenárias, cidades milenares. Mas Brasília conseguiu essa proeza por conta do ineditismo, da diferenciação da sua arquitetura e pela ousadia desse projeto, de construir uma capital federal a partir do mais absoluto nada. E a hora que você estiver enjoado de obras monumentais, você pode fazer uma visita à Igrejinha. Igrejinha é exatamente o que o nome sugere. Uma pequena igreja, uma simples, mas belíssima igreja, erguida em 1958, ou seja, 2 anos antes da inauguração aqui da capital de Brasília. Ela foi feita a pedido de Sara Kubitschek, né, a esposa do JK, como uma promessa, né? Erguer essa capela era o pagamento de uma promessa por conta da cura de uma filha. E agora eu dou para você uma emenda parlamentar se você descobrir quem projetou essa igrejinha. Oscar Niemeyer. Um Oscar Niemeyer um bocado diferente do que a gente conhece. Um Oscar Niemeyer com complexo de pequeneza. Sim, porque a Sara queria um espaço religioso que pudesse abrigar 800 pessoas. E ele criou essa igrejinha onde só cabem 40. Um traço marcante aqui de Brasília e dessa igrejinha são esses azulejos, criação de um personagem bastante famoso aqui da história da cidade, o Atos Bulcão. Pequena por dentro, mas linda na sua decoração. Igrejinha. E tem uma coisa interessante de visitar a igrejinha aqui no horário do almoço, é porque bem em frente à igrejinha fica o Chique Chique, um restaurante tradicionalíssimo aqui de Brasília e especializado em pratos nordestinos, na comida regional do Nordeste, e é lá que eu vou almoçar agora. E a especialidade da casa é a carne de sol, uma tradição nordestina. A gente tem aqui pratos à la carte de 185, que devem servir de 2 a 3 pessoas, ou os pratos executivos individuais de R$ 52. Eu pedi aquilo que eles chamam de ser o carro-chefe, que é o prato executivo de carne de sol. A gente vai experimentar agora R$ 52 individual. E 2 minutos e 48 segundos depois de pedir meu prato executivo, ele já foi executado. Vamos lá. E agora a gente vai subir na torre da TV para ter uma visão elevada do plano piloto aqui de Brasília.
O mirante da Torre de Brasília tem 75 metros de altura e ele te oferece uma boa visão panorâmica aqui do plano piloto, né? Um horário interessante de você vir é no final da tarde para você ver o belíssimo espetáculo do pôr do sol aqui de cima do mirante. Hoje eu não pude fazer esse passeio porque esse local está fechado para um evento privado e vai fechar às 4 da tarde. Mas é uma boa opção para você vir aqui, né, no final da tarde. Aí você pode contemplar não só a visão panorâmica aqui do eixo monumental do plano piloto de Brasília, mas ver também o belíssimo espetáculo do pôr do sol. A gente consegue entender um pouco, né, dessa questão do eixo monumental. Lá ao fundo a gente vê o Congresso Nacional. Nesse mesmo eixo a gente passou pela Catedral de Brasília, passou pelo Museu Nacional, aqui tem a Torre de TV e atrás de mim tem o Memorial JK. Tudo nesse grande eixo turístico que é como se fosse o corpo do avião no projeto do Lúcio Costa. E aqui, pertinho da Torre de TV, você tem o Balé das Águas nessa fonte, super bacana. O Memorial JK é a realização de um desejo da viúva do ex-presidente, a Sara Kubitschek. Esse memorial foi inaugurado em 1981 e contou com o projeto, claro, dele, Oscar Niemeyer. Aliás, falando em projeto, falando em Brasília, falando em Oscar Niemeyer, a construção de Brasília é um dos episódios mais impressionantes da história do Brasil, que fez com que um presidente, né, decidisse. Já existiam planos dessa construção, da mudança da capital do Brasil em outras constituições. Esse projeto de construir Brasília não sai totalmente da ideia do JK, já existia essa previsão no passado, que nunca foi realizada, não é? E ele resolve empreender, né? Ele tinha um lema de governo que era 50 anos em 5, ou seja, em 5 anos do meu mandato eu vou fazer uma revolução no Brasil. E eles decidem levar a cabo o projeto de transferir a capital do Brasil para o mais imenso nada, o imenso nada aqui no Cerrado brasileiro, e transferem a capital. E o mais impressionante é que essa talvez seja uma das únicas obras públicas da história do Brasil que não atrasou. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, não por acaso a data que a gente comemora o dia de Tiradentes, o mártir da República, né? Agora, se essa obra, ao contrário de outras, não atrasou, teve uma coisa que essa obra é igualzinha a outras obras públicas e até as obras que a gente faz quando a gente resolve construir em casa, né? Essa obra custou muito mais caro, Brasília custou muito mais caro do que os recursos e do que o planejamento inicial, o que talvez esteja aí na raiz de um processo que a gente viria a conhecer alguns anos depois, a famigerada inflação. Mas comparando o preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. E a entrada aqui do Memorial JK é subterrânea. Mais uma das invencionices do Niemeyer. Brasília é sempre uma sem-vergonhice mesmo. Olha o que esse casal de libélulas libertinas está fazendo aqui em frente ao Memorial JK, desrespeitando a figura do ilustre fundador da capital do Brasil. Divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais. Local super tradicional para você visitar aqui em Brasília é o Pontão
né? Uma área privada de bares e restaurantes que fica aqui às margens do Lago Paranoá. É um local muito interessante para você vir aqui ou no final de tarde, conhecer o belíssimo pôr do sol aqui do Cerrado, ou mesmo de noite para curtir algum bar ou algum restaurante. E para jantar hoje eu escolhi o Fausto e Manuel aqui no Pontão. Tradicionalíssimo, tão tradicional que tem fila de espera. Lotado, 1 zilhão de mesas e todas lotadas. E qual é a melhor época para vir para Brasília? Brasília segue o regime de chuvas do Sudeste, né? Então, nos meses de verão ou próximos do verão, de novembro, outubro, novembro, até março, abril, é um período que chove mais, e aqui chove bastante nesse período, né? E depois, entre maio e setembro, assim como São Paulo, Rio, Minas, enfim, é um período de estiagem, onde chove muito pouco. Então, normalmente, os melhores meses para visitar Brasília são nos meses que não chove muito, porque aqui, como é um museu a céu aberto, é muita coisa externa, como eu estou aqui agora, apreciando a catedral, se estiver chovendo, esse passeio fica inviável, né? Então é melhor que você venha para Brasília, se você estiver vindo ao passeio, não a negócios, né? Entre maio e setembro. Maio, junho, julho é seco. Agora aqui tem uma coisa no Cerrado, que aqui tem um clima particularmente seco, né? Então nos primeiros meses de secura, tudo bem, mas depois, conforme você chega ali em agosto, setembro, quando já faz meio ano que não está chovendo, o clima pode ficar particularmente seco. Isso é um problema dessa região, isso é um problema dessa localização geográfica, tanto que eles construíram um lago artificial, o Lago Paranoá, para resolver parte desse problema de falta de umidade, de falta de chuvas, né, do clima excessivamente seco aqui da capital. Por outro lado, esse clima excessivamente seco aqui do Cerrado produz alguns espetáculos ao pôr do sol, belíssimos, com uma coloração incrível, com tons de laranja, roxo, eventualmente, né, que são espetáculo à parte para quem visita Brasília. Um programa super legal que o Congresso mantém é um programa de visitação gratuita aqui para os turistas. Funciona normalmente a partir de quinta com agendamento, e você faz com mais tranquilidade sem agendamento a partir da sexta-feira, quando não há atividade parlamentar regular. É uma visita que dura em cerca de 50 minutos, você consegue visitar um pouco da casa, ouve as histórias, né? Tem livre acesso a vários locais internos da Câmara dos Deputados e do Senado. E aqui nessa área a gente vê alguns presentinhos e lembrancinhas que os chefes de Estado, deputados ganham de autoridades estrangeiras. Depois eles colocam aqui para exposição. E essa é uma das últimas telas pintadas por Di Cavalcanti, né? Essa tela hoje tem o nome de Os Candangos, originalmente ela tinha o nome de Alegoria de Brasília, e essa tela homenageia aquilo que se chamava de candangos, que eram os nordestinos que vinham para cá trabalhar na construção civil. Sem os nordestinos, seria impossível ter erguido essa capital do Brasil, no meio do nada, em apenas 4 anos. Eu diria que eu já sou quase um senador. Por poucas letras, eu não sou um senador. E esse é o plenário do Senado Federal. E olha que legal, tudo enfeitadinho para a festa junina. Logo, logo vai ter as quadrilhas aí.
E aí, tá gostando desse vídeo? Brasília é incrível mesmo. Agora, incrível é você estar gostando do vídeo e não ter dado um like ainda, nem ser assinante do nosso canal. Então faça isso agora e continua aqui, tem muito mais atração legal aqui direto de Brasília. E quantos dias ficar em Brasília? Isso depende um bocado dos seus interesses, né? Muitas pessoas vêm aqui às vezes para algum congresso, aqui tem muitos congressos, né? Então ela tem algumas janelinhas de tempo ao longo dos dias, então ela vem e visita uma coisa, visita outra, né? Eu diria que no mínimo 2 dias, no mínimo 2 noites, né? E se você ficar 3 ou 4, com 2 noites aqui, 2 dias inteiros, você visita praticamente todas as atrações. Mas com 3, 4, você consegue fazer também os parques, fazer isso com mais calma, ou então visitar os arredores de Brasília, né? Que nos arredores a gente tem muita coisa interessante de natureza, o Salto do Itiquira, por exemplo, que é belíssimo. Dá para ir em Pirenópolis, né? A partir de Brasília você vai em Pirenópolis, tem um vídeo aqui no canal da Infinitur sobre isso. Então eu diria que 2 dias, né? 2 dias você já consegue conhecer aquilo que é de mais importante na cidade. Se ficar 3 ou 4, você consegue ou fazer isso com mais calma, ou incluir atrações menos famosas, ou mesmo conhecer também os arredores de Brasília. Falando em melhor época para conhecer Brasília, além da questão dos meses, tem a questão dos dias. Sim, porque Brasília é uma das cidades com maior renda per capita de todo o Brasil, ou seja, uma cidade relativamente cara, afinal de contas, aqui é o centro, é o núcleo do poder, então aqui tem o Senado, o Congresso Nacional, Supremo Tribunal, grandes órgãos institucionais, então aqui é um local de vida relativamente cara, né? E a hotelaria aqui em Brasília pode ser particularmente cara quando a cidade está muito lotada. E a cidade normalmente está cheia de congressos, de eventos, ou mesmo desse vai e vem de políticos, de prefeitos que vêm aqui para Brasília pleitear verbas, emendas e tudo mais, né? Então, normalmente, os hotéis ficam mais cheios e mais caros durante a semana, sobretudo de terça a quinta, e a cidade barateia um bocado nos finais de semana. Isso é uma coisa interessante de Brasília. Se você não vem a trabalho, né, se você vem para lazer, e vale a pena você conhecer a capital do seu país, talvez seja interessante você vir no contrafluxo. Ao contrário de muitas cidades turísticas que ficam mais caro nos feriadões, nas férias e nos finais de semana, aqui é o contrário. Aqui fica mais barato nos finais de semana, nos feriadões, nas férias, porque a cidade fica vazia, porque ela perde esse vai e vem de políticos, de empresários, né? Então, se você vem só para lazer, talvez seja uma boa ideia você programar essa viagem de sexta a domingo, num feriadão, porque os hotéis tendem a ficar mais vazios. Aqui a hotelaria pode ser particularmente cara, tem uma grande oferta de hotéis, 3, 4 e 5 sobretudo, né, pelo perfil de quem vem, mas ela pode ficar particularmente mais barata se você consegue vir fora desse período, desse miolinho da semana, ou se você vem para cá no período de férias, onde outras cidades turísticas normalmente estão na contramão, são bem mais caras. Estou agora na Praça dos Três Poderes, que leva esse nome pela razão óbvia de aqui ao redor dessa praça se concentrarem as 3 principais esferas de governo aqui em Brasília. O STF, ou o Judiciário, lá atrás de mim. A gente tem lá atrás o prédio do Congresso Nacional, onde tem deputados e senadores, é o Legislativo, e mais atrás de mim o Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo. Aqui a gente tem uma escultura muito doida, que eu não sei o que é, mas deve ser uma homenagem modernista a um pregador de roupas. Na realidade, isso aqui é um pombal, feito pelo Oscar Niemeyer em concreto de 1961. Brasília, a cidade onde até os pombos ganham esculturas. A escultura Os Candangos homenageia um personagem muito importante aqui da história da construção de Brasília, os nordestinos, aqueles retirantes que vieram para cá quando isso aqui era um imenso nada no coração do Brasil e conseguiram erguer uma capital em apenas 4 anos. Sem os candangos, como eram chamados, esses trabalhadores da construção civil, normalmente oriundos do Nordeste brasileiro, não haveria Brasília. Então essa escultura é uma forma singela, né, de homenagear esse personagem importante da história de Brasília e também do Brasil, os candangos. Sim, Brasília é rica,
mas não é fácil subir na vida nessa cidade. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Deus lhe pague. Olha aí que interessante, em 1891 a Constituição do Brasil já previa mudança da capital para o centro do país. Adiaram para a Constituição de 34, depois para a Constituição de 46, mas foi só em 1956 que se iniciou o projeto dessa capital pelas mãos do JK. Pelas mãos do JK e pelos bolsos de todos os brasileiros, claro. Ali é o Panteão da Pátria, Tancredo Neves. E aqui uma estátua do Tiradentes. Vale a gente lembrar que não por acaso Brasília foi inaugurada no dia de Tiradentes. E olha que bacana esses vitrais aqui no interior do Panteão. O Brasil é um país que não lê, mas não é por falta de biblioteca. O Santuário de Dom Bosco é certamente uma das igrejas mais bonitas aqui de Brasília, né? Esse santuário foi finalizado em 1970 e, por incrível que pareça, não foi obra do Niemeyer, mas de um arquiteto chamado Luiz Carlos Naves, né? Esse santuário de Dom Bosco, ele homenageia o padroeiro da cidade de Brasília, que é Dom Bosco, porque Dom Bosco teria tido um sonho em 1883, quando ele profetizaria, anteciparia, né, a realização dessa cidade aqui de Brasília. E agora se preparem, porque se o exterior não impressiona tanto, o interior é inacreditável. Gente, é uma das igrejas mais lindas que eu já vi. Esses vitrais formam uma coloração, um jogo de luzes entre tons de azul, roxo, lilás. Impressionante, impressionante. A Mônica vinha de moto, o Eduardo vinha de camelo e eu vim a pé mesmo. Eu estou agora no Parque da Cidade, sim, o parque que ficou imortalizado na canção da Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Se encontrar então no Parque da Cidade, a Mônica de moto, o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor nem comentar, mas a menina... Do Santuário de Dom Bosco até aqui eu levei cerca de 20 minutos a pé, sob o sol do meio-dia. O Eduardo e a Mônica tinham razão. Era melhor vir de moto ou de camelo, ou de táxi. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh, dos Mutantes de Caetano. Eu estou em meados do mês de junho, já estou aqui nas franjas do inverno e hoje deve estar quase 30 graus. Aqui tem um clima quase desértico às vezes, né? Conforme a gente se aproxima aqui da época de inverno, faz algum frio de noite e continua fazendo muito calor de dia. Esquema, escola, cinema, clube, televisão. E claro, Brasília tem também Shopping Center. Hoje a gente está aqui no Brasília Shopping. Aqui tem Lacoste, que é uma loja que eu vou comprar muito assim que eu virar senador da República.
porque agora lascou-se, não tenho dinheiro. E aqui temos uma praça de alimentação, para variar, lotadaça no horário do almoço. Uma rede que os brasilienses gostam muito é o Cocobambu. Tem vários endereços aqui na capital, inclusive aqui no Brasília Shopping. E além do à la carte, no almoço eles têm um sistema de buffet, R$ 109 por pessoa para comer à vontade. Saladas, massas e os tradicionais arrozes cremosos com camarões. Queijo, tem frios, batatas, legumes que ninguém pega, camarões fritos que todo mundo pega. E aqui tem estação clássica de pratos quentes, com os famosésimos arrozes. Arroz? Qual é o plural de arroz, hein? Então eu recebi várias mensagens perguntando se o plural de arroz é arrozes, se existe arrozes. Sim, existe. O plural de arroz é arrozes. O que eles fazem aqui com camarão, que normalmente era o que as pessoas pediam no à la carte. Tem também um treco amarelado, que eu não sei o que é, tem carne, enfim. Vamos lá. Um buffet, um chopp, R$ 146. Eu preciso urgentemente virar senador da República, que assim tá difícil. E eu fico me perguntando, o que será que o Niemeyer acharia da arquitetura desse shopping center? E o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você. E agora eu preciso falar com você, uma coisa muito séria. O que você achou de Brasília? Você gostou da cidade? Você já tinha conhecido Brasília alguma vez? Pretende conhecer? Então deixe isso no seu comentário, que eu quero saber o que você achou do vídeo e também aqui da cidade de Brasília. E claro, eu quero te pedir mais uma coisa, o seu apoio é muito importante para o canal e é muito simples e é grátis. É só você apertar o botão do like, é só você compartilhar com algum amigo, amiga que acha que pode gostar dessa cidade também ou que gosta de viagens, e não esquecer de se inscrever no nosso canal, que isso ajuda bastante o YouTube a mostrar o nosso conteúdo para outras pessoas e viajantes como você. Obrigado, um abraço direto da capital do Brasil e até o próximo vídeo. Tchau! Viajar é bom demais, mas voltar para casa é melhor ainda. Eduardo meio tonto, só pensando em ir pra casa, é quase 2, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone.